welcome to Speaking in Brazil, o seu podcast sobre educação, carreira e idiomas. O papo de hoje é sobre o temido sotaque irlandês, sobre a Irlanda, sobre as diferenças culturais entre Brasil e Irlanda e muito mais. E falando em Irlanda, eu quero fazer talvez o último convite para você fazer parte do meu grupo de English in Brazil e Karina Fragoso em Dublin, que a gente está embarcando no dia 31 de agosto com a Seda Intercâmbios. Só para você entender, a gente vai nesse grupo até Dublin, você vai estudar de manhã todos os dias e à tarde você vai fazer excursões por toda a Irlanda, vários lugares. A gente vai até para a Irlanda do Norte, um bate e volta, e você vai ter a oportunidade de viver essa imersão no idioma junto comigo, porque eu estou indo, eu e minha família. Então, vou deixar o QR Code aqui para você saber como funciona esse grupo. Então, entre em contato com a Seda, você vai entender bastante sobre a Irlanda aqui nesse programa. Eu sinto que você vai se sentir inspirado. Tem mais umas 2 ou 3 vagas só. Então, clica aqui e caso você não possa ir com a gente, saiba que intercâmbio é na Seda Intercâmbios. É uma empresa que eu realmente confio. Eu já viajei com eles pelo menos 4 vezes, então eu sei que é tudo seguro. Então, clica aqui para saber mais e conhecer mais a Seda. E o Adam, que tá aqui hoje, é o meu convidado. Eu acho que quem é mais antigo aqui no canal já conhece o Adam, já viu? Realmente das antigas. De 2017, né? 2017, nosso mas último. Você tem muito seguidor leal, leal, né? Leal. Leal e legal. Leal Quase e que eu me legal. confundo, mas é os dois mesmo. Exatamente. Então... Deixa eu apresentar aqui o Adam, tá? O Adam, ele é de um condado no interior da Irlanda, uma área rural, Leitrim. Leitrim. Pronunciei Isso aí, certo. com muito orgulho e muito amor. E fala português com a perfeição que vocês já vão poder apreciar aqui. Ele tá terminando o seu mestrado em Linguística, é casado com a Daniele, que é brasileira, e é pai do Liam, que tem quantos meses? Ele tem agora 12 meses, 1 ano Fez um aninho. 5 dias. 1 ano e 5 dias. E hoje é aniversário do Adam, gente. Dá parabéns aqui pro Adam nos comentários, viu? 31 anos e 0 dias. Exatamente. E ele é professor de inglês e de português e sabe muito sobre aprendizado de idiomas. Então, a gente vai falar muito sobre aprendizado aqui também, além de falar sobre a Irlanda. Adam, it's amazing to have you here. Oh, it's amazing to be here. Thank you very much. I think we could start in Portuguese, in English, sorry, so that you can hear his beautiful Irish accent. So many people are actually scared of the Irish accent, right? Have you heard of it? Like, oh my God, it's the hardest accent. I would say that I hear of that 5 times a day. But you know what? When I heard your accent for the first time, I was like, oh, it's not that hard. I can actually understand 100% of what you're saying. So why do you think people think the Irish accent is so hard? Oh, well, it's definitely very different. And I think that people have a kind of an impression that I would say is wrong, that English is entirely homogenous, that it's all the same, that it's essentially what you'll see kind of in a standard American film or series. And that's not really the case. I mean, there are so many countries in the world where English is spoken as a native language, and within those countries you have so many different regional dialects, etc. So the reality of English as it is spoken is so different to English as it's represented, I think, in the media. And English that we see in the media is the English that people are exposed to here. So I think that's where some of that frustration and confusion can come from. Mm-hmm. But I've been to Ireland, and your accent is easy for me, but not all accents there. Oh, I think older people, they have a Totally. different accent, right? Absolutely. No, that's one of the kind of the axes of variation that you'll get with language, isn't it? So, I have difficulty understanding some older people there. I Really? remember, when I was a child, I used to go to the pub with my father. Sometimes, not all the As a time. child. He would take me there, yeah. But it was fun. It was fun. I'd have my Coca-Cola and my crisps, as we say in Ireland, potato chips in the United States, and I had fun. But I remember I'd be afraid of some people talking to me because I wouldn't have a clue what they were saying. And then I'd be worried that my father would be ashamed of me because he might think, oh, this younger generation or this, how does he not understand what's going on? So that was something that I think I was aware of from a very young age, that there are older people that it's certainly much, much more difficult to understand. Yeah, I agree. And you're talking about pubs. I'm talking about And pubs. Irish people, I think they're heavy drinkers, aren't they? Aren't they? Sorry. There are many Irish people that are very heavy drinkers, I would say that. Yeah, when I was there, I saw many drunk people, actually, like really drunk. Sure. And I think it's a part of the culture, right? Beer and whiskey, what is more... Well, I'd both. say like there's 2 types of drinking really, that there are people who might drink regularly and kind of know how to contain themselves, and they might have
For example, I know a lot of people, they might have a pint or 2 or 3 pints a day. But I'd say the drunk people maybe that you saw in Dublin were binge drinkers, like we say in English. They go out on the weekend. People like me when I was younger, you wouldn't drink during the week and then you go out on the weekend and you'd have 9 or 10 pints, or you might have whatever else. Wow, 10 pints is a lot. 10 pints is a lot, yeah. Yeah. But there's a huge binge drinking culture, I would say, which is a massive problem. People go out and they just drink way too much. What about smoking? Is it a problem there? Because I think I saw more smokers there than think so? here in Brazil. Yeah, Really? just an impression. I don't know the numbers. Okay, no. Well, the smoking ban came in. I think it was 2001 or 2000 that smoking was banned in public buildings, pubs, restaurants, etc. And I would say since then that smoking is less of a problem, or at least isn't as visible as a problem. But I think, at least to me, something that bothers me more than smoking now is vapes. Vapes, Teenagers and kids and all that kind of stuff. I would It's a say. huge problem in Europe in general, I think. Yeah. I don't think I don't see it so much here in Brazil, that much in Brazil, but I don't go out a lot, so I don't know. I actually don't have an idea. Ó, se você vê bastante vape aqui no Brasil, conta aqui nos comentários que eu tô um pouco por fora, que eu não vejo ninguém usando, assim. It's rare. It's rare for me, but I'm. Well, but what are you doing here in Brazil? What am I? A little bit of everything, haven't I? So I arrived in Brazil. Today is the 14th of May, my birthday. So we arrived on the 14th of April, and we came mainly so that my son, Liam, he was born in Ireland, and he came to Brazil for the first time to meet his Brazilian family. So we spent a week in São Paulo, and then we went to... Did you hear São Paulo? Rural São Paulo. Rural São Paulo. Yeah. And he spent 3 weeks there. And we all spent 3 weeks there with our family from there, with my in-laws and his family. And he met his aunts and uncles and his cousins. And then he had his first birthday party there. So that's the main reason we're here. You had a party, and did you sing happy birthday, like happy birthday, parabéns pra você? It was How did you- more, parabéns. Is he going to have his second party in Ireland now? He is. Yeah, that'll be when the Happy birthday. will happen. Yeah. You'll have both experiences. Funny. Então, e aí, gente, como é que tá o sotaque do Adam aqui? Tá difícil, tá fácil? Me contem aqui nos comentários. E Adam, você fala bem rápido, hein? Tanto em português Falo. quanto em inglês. Mas aqui eu tento... Uma coisa que fazia antes era tentar mascarar um pouquinho o meu sotaque irlandês. Né? Porque eu achava que o pessoal não ia tanto com a minha cara, não ia se atrair tanto pelos meus conteúdos, que ia de alguma forma comprometer, né, ou prejudicar a minha credibilidade no ramo como professor de inglês. Olha que E loucura, aí eu né? escondia, né? Mas hoje em dia eu vejo que o que eu devia fazer, na verdade, é o contrário. Que é um nicho meu. Eu que sou irlandês, que fala português, que consegue, assim, comunicar essa realidade de uma forma que os outros... Que não tem outro que consiga, né? Então, Perfeito. eu tenho que ser mais autêntico e nisso eu acabo me beneficiando mais e beneficiando aos outros também. Que interessante. Então, eu também mudei. sinto isso com o meu sotaque gaúcho. Eu dei uma neutralizada quando eu gravo, assim, porque eu penso, eu tenho que ser mais geral e tal. Mas às vezes volta, né? Então eu acho... Eu vi um comentário a esse respeito esses dias, o pessoal elogiando seu sotaque. Mas eu acho interessante essa tua reflexão, porque realmente não tem tantos irlandeses que falam português com a fluência que tu fala hoje, né? E que seja um profissional, porque acho que essa tua reflexão talvez tenha vindo também de muito estudo em linguística, com né? certeza. E Adam, vamos falar então do sotaque irlandês. Qual é a característica, assim, isso aqui caracteriza o sotaque irlandês, pra quem não faz ideia? Eu acho que o léxico, ou seja, o vocabulário da gente é bastante diferente. A gente tem muita palavra que vem do gaélico, né? Que era a língua originária indígena da Irlanda. Então, eu no meu dia a dia vou falar, não sei quantas centenas de vezes palavras que só irlandês fala. Idias, pra idias. Que é isso? Palavra idias é... Não, idiota é um pouco mais ofensivo, né? Ah, tá. Um pouco mais... Mas é que fica fricativo no final, idiot. Idias. E é escrito E-E-J-I-T. Então Que interessante. A escrita é mais transparente, Se né? falasse Tem mais isso, a eu ia ver com a ficar tipo, pronúncia. sorry, what did you say? É bem assim. E o meu pai, mais ainda, fala Amadon, que é uma palavra que realmente seria uma tradução, pelo menos uma tradução aproximada de idiota no irlandês. Ai. Então, eu acho que são as palavras Como que a xinga, gente então, usa. bem irlandês? Eu quero xingar. Eu falo muito bollocks. Bollocks? Bollocks. Que não é um xingamento tão pesado, mas é um xingamento mais característico. Tá, mas tipo, he's such a bollocks? Isso de bollocks. Isso aí. Eu morro de orgulho da minha esposa, que é brasileira, que ela fala muito de uma forma muito autêntica. Irlandesa, né? Ela fala bollocks toda hora.
Fica até Adorei. me xingando de Balax. Aí eu não sei se fica com orgulho ou Went too far. ofendido, né? Went too far, exatamente. Criei um monstro. Criou um monstro. Such a bollocks. Adorei. É isso adorei. aí. E eu acho que uma coisa bem característica também é o R. Dentro da Grã-Bretanha, eu acho que é só na Irlanda que se pronuncia o R como americano, Sim, não é? exatamente isso. Então as pessoas pensam que todo o sotaque ali da Europa vai ser tipo bó. E tu não fala bó. Tu fala como? Bar. Bar. Ah, mas o A é muito diferente também. né? A vogal, né? Sim, eu lembro que... não sei se eu tô, assim... desviando muito do Não, assunto pode do falar. fio da meada, né? Mas lembro que um amigo meu, ele chegou dos Estados Unidos. Ele nasceu lá, chegou na Irlanda, lá no interior, lá em Leitrim. Ah. Quando a gente tinha 11 anos, entrou pra escola da gente. E eu reparava muito no A dele. Que fala pasta, enquanto ele fala pasta. Nossa, né? peraí. Bem diferente, bem fala marcada. diferente. Para aí, fala de novo. Americano? Pasta. Irlandês? Falando esse é um som que a gente nunca E o irlandês? falaria, ou produziria. A gente fala pasta. Pasta. Aham. Parece mais o A brasileiro, não parece? Parece pouquinho? bastante. Aham. Que interessante. De gato, né? A. Fala pasta de novo em irlandês. Pasta. Pasta. Nossa, parece bastante. Parece. Isso me chama muito a atenção, assim, também. O A, as vogais, assim, sim, né? com certeza. Então, acho que eu diria o R, né? Então, é retroflexo como americano. Sim, Tipo, sharp. sim. Só falaria sharp, Sharp. né? É Exatamente isso. Ah, O T em final de palavra, que em Dublin, ele é apagado, na maioria das vezes. Então, por exemplo, o idiot, que eu ensinei agora, em Dublin, eles vão falar idiot. nossa, né? O T, eles simplesmente apagam. some. Ele não é nem some. articulado. Some. Aham. Ui, bati aqui no microfone. Ele não é que nem o americano que só... o americano, ele Idiot. fala idiot e segura. Não, ele nem é articulado. Aham, em Dublin é articulado. E Some. no interior tem mais uma fricção, assim. Mas não é em todas as palavras. Idiot. A palavra put, por exemplo, falaria pu. Poxa. Eu falo poxa. Né? Tá vendo? Que loucura. Eu lembro que teve um dia que tava ensinando a pronúncia de cat, de gato, né? Na aula. Aí a turma repetia assim, cash, cash, dando uma super carregada naquele... Ai, fiquei, galera, falei, ué, por que vocês estão falando cash? Não é isso que eu tô falando. Aí eles, não, é isso assim, professor, você tá falando assim mesmo. Aí foi naquele dia que tomei consciência, né, dessa característica da fala da gente. Que interessante, Aham. mas dá uma coisinha fricativa no final. Dá, Então- cash, idiot. Mas não é sh. Não é. Não é que nem cash, dinheiro. Não é. É diferente, é diferente. Fala aí, cash e cat. Cash e cat. É um T que sai uma coisinha rasgadinha ali. Exatamente. Interessante, olha. Isso eu nunca tinha prestado atenção. Você não falou sobre isso no nosso primeiro vídeo. A gente tem um vídeo de 2017 aqui no canal. Vocês podem assistir depois. Ele é 100% em inglês. O som de T, então, acontece isso. E também numa palavra como YouTube, né? Vocês falam YouTube, certo? YouTube. Olha, eu falei YouTube não. YouTube. Já misturei português com inglês. YouTube. Isso YouTube. acontece em quais contextos, assim? Quais outros? De due, né? Tipo, a hora, assim, prevista. O ônibus seria o due. The bus is The due. bus is due. Aí parece que o whatever ônibus term. é judeu, não? É exatamente isso. Nos Estados Unidos eles vão achar isso. Eles falam due, né? YouTube. Eles não fazem essa palatalização, né? Mas olha, isso que é um linguista, ele fala da palatalização. Aprendi com você lá meu atrás. Deus, você tá fazendo mestrado Que em tive linguística no também, começo. tá? Eu gosto muito de falar de linguística contigo, que você tá por Olha, dentro das coisas. Vai pegar no pulo agora. Você é exposto. Oh, imagina. E outras palavras uma que eu tive um choque quando eu cheguei na Irlanda, no aeroporto. Que o cara ali na imigração, ele falou assim, when's your flight? Aham. Floy. E eu, Floy? What is he talking about? Aí, pelo contexto, depois eu entendi que era flight. Né? Então, o I vira oi muitas vezes. Sim, o som de I, né? No sotaque de Dublin, principalmente no sotaque, assim, mais da classe trabalhadora, seria realizado como oi, né? Muitas vezes. O teu não é Característica assim? bastante... Não, no interior isso não interior? costuma acontecer. No interior. Mas assim, por exemplo, então, ao Roy. Roy. Tá vendo? Aí vão concatenando ali essas características. Que vai pronunciar o I, que a gente associa como sendo o som daquela vogal ali, né? Como oi, e ainda apaga o T. Então, o que seria pra mim um alright, acaba virando pra eles um alright. Alright. Ai, tô voltando aqui. É 2017, quando eu viajei e gravei contigo, eu ouvia muito isso. Mas é bem legal. Vou ouvir de novo dia 31 de agosto, ó, galera. Vem com a gente pra você ter essa experiência aí. Vamos com a seda. Palavra como night pode ficar noi. Noi. Com certeza. Aí eu anotei aqui também uma coisa que a gente conversou naquele vídeo, que é a palavra my
Como tu falaria my sweater? O meu... Me é o uso do pronome de objeto, muitas vezes com possessivo. O que, curiosamente, não acontece com os outros pronomes, né? Eu não vou falar you jumper. Tá. Mas eu vou falar sempre me jumper ou me shoes. Mas isso é uma coisa, assim, que todo mundo fala? Ou... Eu diria que todo mundo. Uhum. Né? E eu, assim, no meu vernáculo, né? Eu falando de boa, assim, uma sensação de estar sendo monitorado, ou de estar tendo que me adequar a uma situação mais formal, eu vou falar me, como possessivo. Olha que... Inclusive tem uma música bem famosa, não sei se é dos anos 70 ou 80, mas o nome da música é Where's Me Jumper. Foi um super sucesso, assim. Depois você vê no YouTube. De uma banda irlandesa. Uma banda irlandesa de Cork, chamada Sultans of Ping. E que bandas irlandesas tem, assim? Não O lembro. U2, acho que seria claro, né? o U2, claro. o expoente mais famoso, assim, mundialmente da música irlandesa. Pelo menos do rock. E aí, eu sou muito pouco inteirado de música, assim, eu entendo muito pouco. Que nem eu do vape, eu não tô ligada no vape. Isso aí. O pessoal tá fumando muito vape aqui? Tá fumando muito vape, eu que não tô sabendo. Não vejo, O Drauzio Varela tá falando sobre lá no YouTube dele. É verdade, verdade. E aí, como que tu faz pra manter esse teu português tão afiado? Então, assiste muita coisa em português. Assisto. Não. Assim, eu tenho Tem minha uma esposa, que é brasileira. Vocês usam que língua em casa? Uma mistura. Muitas das vezes, eu falo com ela em inglês e ela depois responde em português. Aí tem hora que eu faço mais esforço realmente pra estar treinando meu português. Mas muitas das coisas que eu faço, acho que todo mundo pode fazer. E você que citou, não sei se estava gravando ainda, a hora que você citou a minha escrita. A minha escrita... Não, a gente não tava gravando. Eu tava falando aqui antes de gravar que a escrita do Adam é maravilhosa. Eu já vi... A tua letra é linda também, né? Eu já vi um caderno do Adam. Meu Deus. Antigamente era, né? É questão de prática esses também. dias eu fui escrever, eu não sabia escrever. Sim. Porque a gente não escreve mais à mão, né? Mas teu caderno em 2017 era maravilhoso. Então, como é que tu pratica esse teu português? Tu escreve ainda? Eu leio bastante. Eu faço muito questão de ler. Muitas das vezes eu vou acordar, que nem agora, com filho, é difícil encontrar um tempo. Ainda sendo um empresário, que tem uma carga horária, assim, brutal, né? Então, muitas das vezes eu vou acordar às 5 horas da manhã, eu separo ali 1 hora e meia pra ir lendo as coisas que eu sempre li. Ou pelo menos que eu leio desde 2017, 18 ali, que eu comecei a levar mais a sério o aprendizado do português. Então, leio o BBC Brasil, sei lá, Estadão... Todo tipo de jornal, Globo Esporte. Assunto que eu me interesso. Aí eu vou lendo sobre em português. Aí isso com certeza ajuda bastante. Tu torce pra algum time aqui no Brasil? Torço. É pelo Grêmio, claro, né? Eu criei uma simpatia muito grande pelo Grêmio ano passado por conta do Soares, do Luiz Soares. Sim, nossa, craque demais. É, demais. Mas eu sou corintiano. Corintiano. Mas o teu sotaque é mais de São Paulo mesmo, né? E como é que tu começou a aprender português? Eu acho que eu meio que sei a história. Porque a gente tava comentando que a Irlanda é quase como a Flórida da Europa, né? É muito brasileiro lá na Irlanda. É a Flórida sem o Silvio Santos, né? Mas deve ter lá o equivalente. Então lá, o português estava na tua volta, né? Muito presente. Nossa, demais. Eu me formei em letras, né? Ciências políticas e sociologia em 2014. Aí eu não sabia o que queria fazer. Fiz concurso para policial. Reprovei na última etapa, que era para ser assim, uma formalidade. Aí eu não sabia o que fazer e acabei fazendo ali o curso para ser professor de inglês com língua estrangeira. Aí no que eu entrei na Cedar College, que você citou no início da gravação, né? O Adam foi professor na Cedar. Sim, teve muitos anos, né? Muitos anos. Acho que foram 3, 4. Com o passar do tempo, a gente vai percebendo a noção também do tempo. Mas tinha muito aluno brasileiro e muito funcionário. E eu via que era uma cultura, assim, uma pessoal legal, me instigava ali, o jeito de se comunicar. Legal, né? Demais, né? Demais. Aí eu também percebi que era uma oportunidade única de se aprender uma língua estrangeira. Porque, pelo menos morando na Irlanda, que oportunidade melhor do que aquela que eu teria para ter com quem praticar e conversar. E aí eu investi, eu comprei os livros de português para iniciante, fui treinando com o pessoal à minha volta, né? Mas E tu foi estudou assim que por começou. livros mesmo. Porque eu tive o programa aqui com o Tim, ele disse não, ele nem pegava livro, ele aprendeu de outras formas. Tu estudou com livro com mesmo. certeza. Não, eu diria que até chegar um B1, B2 ali, intermediário, eu peguei bastante gramática. Bastante. E a partir daí, fonte, assim, chamada autêntica. Jornal, tanto na TV, telejornal, jornal escrito, tudo, assim, material que o brasileiro mesmo consome. Mas até atingir um certo patamar, bastante material didático, livro. E por que tu acha que tanto brasileiro tem tanta dificuldade de aprender inglês? Porque tu acha que o brasileiro não fala inglês? Qual é o maior problema, na tua opinião? Bom, não sei se eu tenho tanta propriedade para falar, né? Dizem que inclusive, eu vi você falando sobre isso
um dos outros episódios do podcast, né? Que eu assisti ontem. Que o ensino público realmente é problemático, né? O pessoal não tem acesso a um ensino de inglês de tão alta qualidade, digamos assim. Mas eu acho que, a partir daí, o pessoal talvez crie um bloqueio, né? Acho que a gente acabou não tendo condição num certo momento, então o inglês não vai ser pra gente. E na minha concepção não é assim. Por exemplo, no meu caso, resguardadas as devidas proporções, né? Cada caso é um caso. Mas eu comecei a aprender português com 21 anos de idade. Né? 21 anos. Só que eu não carregava aquela bagagem, né? Aquele estigma, aquela insegurança com relação ao idioma. Era algo novo. Então, foi algo mais... Eu tinha mais liberdade com aquilo. Eu acho que no intercâmbio, o que eu mais vejo é a gente, no início do intercâmbio, morrendo de insegurança com o idioma. Já com, assim, experiência traumatizante do passado que trava bastante a pessoa. Então, se eu pudesse mudar alguma coisa, seria esse medo que o pessoal carrega. É porque... verdade. Eu vi bastante isso no intercâmbio que a gente foi pra Londres no ano passado. Não é que você vai aprender inglês em 15 dias. Nosso intercâmbio é de 15 dias. Não é que você vai aprender inglês em 15 dias. Mas você vai, de repente, desbloquear esse medo. com E certeza. você vai se arriscar muito mais. Então, eu acho que é isso que faz toda a diferença quando você tá num ambiente que você tem que falar inglês pra comer. Exato. Né? Assim, então, é isso que o pessoal chorava no Você vê início. que o assim. inglês é vida também. Porque Não é um livro só. não é só né? pra cumprir tabela na escola. Tem que passar em tal matéria, então tem que aprender. Não, assim, tem um mundo todo que é do inglês. E nada é mais gostoso do que se comunicar realmente com as pessoas no mundo real. Então, E por que você acha que tanto brasileiro vai pra Irlanda? O que acontece? Fator custo-benefício com certeza existe, né? Não tem como negar. Apesar de ser irlandês, eu vou ser humilde de reconhecer isso. O que é mais barato viver na Irlanda do que mas- viver... Viver, eu não sei. Aham. Não sei, mas o salário mínimo é bastante bom. Lá o salário mínimo é por hora, né? E fica ali no patamar, acho que é dos 12 a 13 euros. O valor do intercâmbio em si, eu acho que de repente é mais acessível. Né? E é Por euro, esses não é libra fatores. também, né? Euro. Também tem a questão do visto de trabalho. Então, o aluno que vai fazer intercâmbio, ele pode trabalhar 20 horas semanais. Eu acho que E isso ainda é... estudar mais 20 horas. Então, talvez esse seja o principal fator, né? E o clima? O clima não tem nada a ver com aqui, né? Não, tem. O clima é dureza, de verdade. Chove bastante. Esse ano tá sendo um dos mais chuvosos. Né? Claro que não tenho do que reclamar, dado o que tá acontecendo aqui no Brasil. Sim, no nesse momento né? a gente tá gravando aqui, tá há 1 semana e meia o Rio Grande do Sul, o estado inteiro debaixo d'água, a gente tá conversando sobre isso, é impossível não falar. E a Irlanda é uma ilha também, né? E já aconteceu alagamento, coisa assim? Acontece alagamento bastante na cidade de Cork, na região sul. Né? Porque é uma cidade que fica, assim, num nível muito baixo, relativo ao nível do mar. Então, isso acaba muitas vezes acontecendo. E é banhado pelo rio Lee, que é um rio que acaba fazendo uma bifurcação, assim. Então, as oportunidades de alagamento são maiores. Então, acontece com bastante frequência. Inclusive, os modelos de previsão do clima dão conta de que se a gente não der uma maneirada ali nos nossos hábitos para reverter as mudanças climáticas, a cidade vai ser bastante castigada. Assim como já tá acontecendo aqui, né? Sim, dá para ver que é uma realidade já. Não é mais o futuro, Não, né? não é. Não, tá acontecendo, né? E Adam, a gente fala da Irlanda, eu vejo como um país rico, assim. Eu tava até assistindo várias coisas. A gente vê como um país rico, tem muita empresa grande e tal, mas também às vezes eu vejo uns vídeos, a verdade sobre a Irlanda. Sim, com certeza. Não é o que você pensa, não sei o quê. Tem pobre na Irlanda? Como é que é? Tu considera um Tem, eu país mais tava- pra rico ou mais pra pobre ou desigual? Como que tu veria? Olha, falando primeiramente sobre os índices econômicos, acho que são bastante ilusórios. Eu tava conversando com meu irmão gêmeo, que por acaso também trabalha com línguas. E que por acaso tá de aniversário hoje também. Também Olha tá que de... curioso. Obrigado pelo lembrete. Eu já ia me esquecendo. Vai esquecer de escrever pro teu irmão. Mas é isso aí, porque o PIB, né, é o cálculo feito com base no dinheiro faturado dentro do país antes de repatriado para o país de origem da empresa. Ou, se ele quiser mandar para algum outro destino, também pode mandar. Então, acaba sendo, assim, um índice ilusório. E o quanto que aquele dinheiro realmente é investido no país, na cidade... Aí é outra questão, são outros 500, né? Então, o PIB, acho que não reflete em nada a realidade econômica dentro da Irlanda. A não ser os salários dos funcionários dessas empresas e também o investimento que eles fazem na região em que tem ali os seus prédios, suas sedes e tudo mais, né? É um país, assim, é outra realidade. Né? Eu não tenho como eu estar aqui reclamando de pobreza na Irlanda, estando num país de uma desigualdade infinitamente maior, infelizmente. Né?
Mas não é mil maravilhas, assim. Tem gente que sofre, que tem dificuldade, ainda mais agora com a guerra na Ucrânia, o valor de tudo subindo, combustível. O governo tem que ajudar bastante, o governo ajuda com... Teve um esquema agora de apoio no pagamento do heating, né? Do aquecimento das casas. Mas tem, assim, eu conheço bastante gente que passa perto por lá também. Não é um relato baseado em números brutos, né? Entendi. Mas... Na minha experiência... Mas tem morador de rua? Tem bastante, essas questões? Tem bastante. Tem? Bastante morador de rua, realmente. E problema de segurança? Tá tendo agora. Eu vejo cada vez mais isso conversando com os meus alunos. Sempre tem algum relato de alguém que, infelizmente, que tenha sofrido, né? Que apanhou na rua, ou que foi vítima de furto, de assalto. Dublin tá se tornando uma cidade, eu diria que mais insegura. Não que seja necessariamente um lugar insegura por natureza. Mas ela né? não não como tá era tão antes. seguro como antes. Entendo. E como o brasileiro é visto lá, assim? Porque como tem muito brasileiro, é visto como, esse clichê do povo alegre, o povo não sei o quê? Ou, sei lá, é um povo meio bagunceiro. Como é que é, assim? Pro nativo da Irlanda, Eu assim? sou muito suspeito pra falar. É que tu ama o Brasil, muito. né? E entra bastante nessa questão que eu acabei de citar. Porque, infelizmente, o que acontece? O pessoal vai fazer intercâmbio na Irlanda. Não vai morar, assim, num Alphaville da vida, porque tá com o dinheiro contado. Né? Então, vai para um lugar onde tenha, por exemplo, o aluguel mais acessível e nisso acaba morando numa região que, de repente, tem índice de crime mais elevado. Aí, à medida que vai sofrendo com isso, ou que vai sofrendo, infelizmente, ataques motivados também por discriminação, assim, racial ou por xenofobia, infelizmente vai achando que o irlandês, via de regra, tem uma impressão negativa dos brasileiros. Mas eu posso dizer, eu tenho pra mim, assim, conversando com os meus amigos, com familiares, com todo mundo, né? Porque quem fala comigo já sabe que eu ando nesse meio. Né? Então, acho que, no anda geral... com esses bagunceiros desses brasileiros. O pessoal já passa longe, né? Difícil pedir opinião de alguém, já atravessa a rua, exatamente isso. Não, acho que, no geral, os irlandeses são um povo, assim, bastante receptivo. E dos brasileiros, em particular, acho que tem uma impressão bastante favorável. Que bom. Eu já tinha pensado nisso, de que a gente é meio barulhento, a gente é meio loud. Mas a gente também é assim um pouco. É verdade. Aí a gente dá aquela identificada, assim, né? E como é... Bom, primeiro, antes de eu fazer a próxima pergunta, eu tô aqui olhando tua gramática, meu Deus, eu tô procurando um deslize, assim, não tem. É perfeita, é incrível. O Adam tá olhando o celular aqui, porque ele vai embora hoje, gente. Vocês acreditam que ele vai embora hoje pra Irlanda? Mas a gente tá com o tempinho aqui, a gente tem ainda alguns minutinhos de conversa. Vamos aproveitar. Adam, e como é ser casado com uma brasileira? Tem diferença, assim, de uma irlandesa? O namoro é diferente? Tem alguma coisa? Eu não sei. É tão, assim, é aquilo. Eu tô tão... É que tu já é um brasileirinho. inserido nesse relacionamento há tanto tempo que eu não sei muito bem comparar, assim. Mas eu acho que seria triste não ter esse mix de culturas, assim. Às vezes eu penso que o quanto a vida seria diferente sem poder misturar o inglês e o português, ou sem o meu filho ter, assim, acesso a esses dois meios culturais tão diferentes, né? Eu acho tão gostoso isso. Isso é uma diferença que, pra mim, surge com certeza como aspecto positivo e que faria muita falta. Acho que essa comparação eu faria, assim, uma coisa que me vem já à cabeça. Mas, assim, será que o povo irlandês é mais conservador ou não? Costuma reclamar disso. Costumo reclamar bastante disso, alunos meus que já têm saído em date com irlandês, né? Que às vezes a carroça anda um pouco lenta. E daí, já tô no 8º encontro, nem uma mãozinha aqui, tocou a mão, não nem segurou minha mão. Opa, mãozinha, eu tô falando segurar a mão, tá, gente? Olha só, aquela mãozinha, o pessoal vai achar estranho. Não, é que eu fico pensando assim, porque é um país que eu tenho a impressão de ser mais conservador, né? Então, por isso que eu fiz essa pergunta, assim. Não, eu conheço muita gente que reclama disso. Sinceramente. Difícil rolar o date com o irlandês. Difícil rolar o date. Ai, meu Deus. E uma pergunta que eu fiz pro Tim, com relação... O Tim, tu conhece o Tim, né? Conheço. Que é americano. E que muita gente tem muita curiosidade com relação aos Estados Unidos. E eu quero saber sobre a Irlanda também. Como que é o sistema de saúde na Irlanda? Porque a gente tá falando, é um país bem desenvolvido e tal. Aqui tem muita discussão, o SUS é bom, viva o SUS. Não, o SUS é horrível. Então, fica aquela coisa assim. Na Irlanda, se eu me eu vou ter um atendimento público ou eu vou ter que pagar uma conta? Você tem direito absoluto a um atendimento público. O sistema de saúde universal garantido, assim, consagrado na Constituição. Tem outra.
Mas é um dos assuntos mais polêmicos que eu vejo também com meus amigos brasileiros. Por exemplo, a minha esposa, agora, no processo do pré-natal, né? Adorou Lá na Irlanda? Lá na Irlanda. Todos os cuidados que teve, a gente teve uma experiência E gratuito ou tu bastante paga um boa. plano, alguma coisa assim? Gratuito. Tudo gratuito. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Porque o pré-natal são várias consultas, né? São, E ela teve o neném lá também. Teve. Mas que nem, ela tem uma amiga que ganhou o neném dela 2 anos atrás e ela só conta horrores, assim, da experiência dela, que ela odiou, Na Irlanda? não gostou do pessoal do hospital, isso em outro hospital. Então, realmente, eu não sendo mulher, não tendo passado por isso, não posso falar. Eu lembro também que teve uma vez que eu peguei uma cachumba, você acredita? Nossa, cachumba. 2016. Tava uma mandíbula assim. Sério. Era um negócio absurdo. E aí, na UTI, né, na sala de espera ali, eu fiquei esperando umas 8, 9 horas. Que foi dureza também, realmente. Foi uma ocasião que eu fiquei bastante insatisfeito com o atendimento. Sim. Então, tem bastante gente que elogia, bastante gente que critica. Mas no também... Brasil, né? É que nem no Brasil, né? Mas também tem a opção de você pagar um seguro-saúde pelo particular, se quiser. Tem também. E aí é melhor, mais rápido. Em teoria, sim, nunca peguei. Mas interessante. Então tem esse sistema público, assim. Tem. Como é que fala cachumba em inglês? Cachumba seria mumps, eu acho. Mumps? Sabe que o Anselmo, ele voltou da Inglaterra com catapora? Não é possível. Eu falei, que chique essa catapora inglesa. Graças a Deus que esse mato infestou só aqui. Porque ele, se fosse lá, eles não iam deixar ele embarcar. A gente ia ficar Avisa preso. já, Imagina, né? Que agora tá tendo surto, né? Surto de catapora? Catapora, eu acho. É que o pessoal parou de se vacinar, né? Não, chegando pra fazer a aterrissagem no Brasil agora, a Anvisa já faz o aviso, né? Jura? Juro. Então o Anselmo foi uma das vítimas aí no ano passado. E o que tem no Brasil que tu acha, assim, melhor que a Irlanda? Melhor são várias facetas, assim. Eu tô ficando tão em cima do muro. tô me chateando mesmo. Mas que nem ontem a gente pegou... Aqui em São Paulo, a oferta gastronômica de comida, mesmo uma comida simples, é tão boa. Né? A gente pediu uma comida pelo aplicativo e viu... Nossa, eu adoro um arroz e feijão. Arroz e feijão, frango, salada, tudo. Na Irlanda, acho isso bem mais difícil. Mesmo num grande centro urbano, é muito, muito mais difícil. Então, comida é um ponto positivo aqui. O Brasil, assim, dá de 10-0. Mas tem pra comprar, se eu quiser cozinhar um feijãozinho lá? Tem. E muito brasileiro deve ter bastante coisa brasileira, né? Tem. Sai um pouco mais caro. Se for pegar no mercado brasileiro, claro que cobra aquele valorzinho a mais. Né? Mas tem, com certeza. O pessoal é tão humano aqui, é uma coisa que eu tenho notado mais andando com o Linho também. Até mesmo aqui na Paulista, aqui perto, né? Aqui não tão perto, mas aqui em São Paulo, né? Todo mundo parando pra brincar com ele. Eu notei isso também com as minhas crianças. Fechando a rua pra ele poder atravessar, chamando ele pelo nome. Qual que é o nome dele? Aí fala, vem, Leão, já pode atravessar, né? Que então, pouco. O contato que você tem com o ser humano que se expõe como tal, eu acho isso muito diferenciado também. Um dos grandes pontos positivos do Brasil. E o que tem de pior aqui? Tem de pior? A Irlanda dá de 10-0 no Brasil nisso aqui. Olha, o grande ponto que todo mundo lá cita seria salário e segurança pública. Graças a Deus que eu nunca passei por nenhum problema de segurança aqui e continua assim. Eu também não, você acredita? Graças a Deus. E salário eu não tenho o que falar. Mas também não vou ser, assim, hipócrita de dizer que eu não vejo isso como sendo um problema. Pra quem sofre com isso, não existe problema pior. Mas não é um dos males que eu sofro, estando aqui. E tu já sofreu alguma situação de choque cultural? Tipo, alguma coisa que tu, andando com o brasileiro, falou, ih, que esquisito isso aqui? Alguma coisa assim? Olha só, choque cultural, com certeza que eu já deve ter passado. Mas como eu digo, eu tô nesse meio desde 2015 rodeado de brasileiro, então é difícil lembrar. Mas coisinha aqui, eu percebo muito quando tô em São Paulo, quando tô no Brasil. Coisinha assim que eu não tenho prática, igual a saída da padaria hoje de manhã pra colocar a comanda, né? Eu ficava assim, perdido. É ali a saída, ali a catraca, aí o pessoal tem que te orientar. Aí, nessas coisas assim e essa que eu coisa não... do CPF na nota? Nossa, eu tô sofrendo demais com esse CPF. Não tenho CPF. Não tenho, eu não consigo nem acessar o Wi-Fi público no shopping. Tem que ter CPF pra tudo. Tem, eu nem que tirar lembro. esse passaporte brasileiro. Tá dando. E com relação ao teu tratamento aqui no Brasil, o pessoal nota que tu é gringo e tu acha que isso é uma vantagem ou uma desvantagem? É muito engraçado. Tem gente, eu lembro que tava saindo, é do Sesc, né, ali, que tem
o mirante, lá em cima, né? Deve ser, porque eu também não sei, essa bola é gigante. Tava saindo da porta do Sesc ano passado, aí me abordou do Neida, né? Uma mulher ali, começou a falar francês. Aí eu falei, ué, por que a senhora tá falando francês? Ela, ué, mas você não é estrangeiro? Eu falei, bom, eu sou até, mas isso já nem por isso que eu vou falar francês, né? Eu sou da Irlanda. Mas depende. Tem gente que diz que eu não tenho nada de sotaque, tem gente que diz que eu tenho bastante, ou tem gente que diz que eu devo ser de outro estado, que devo ser do Sul, ou de São Paulo, do Rio, né? Vai mudando. Agora, esse trecho de 3 minutos que tu falou aqui, gente, sinceramente, se fechar o olho assim, é difícil. É difícil. Tá num nível de português obrigado. impressionante. Eu percebo mais que os outros, que tem coisa que de repente eu quero falar que eu não encontre ali Eu sei porque eu sou assim em inglês também. Mesmo sendo fluente, às vezes eu quero falar um negocinho assim, vou ter que dar uma volta pra falar mesmo. Dá uma angústia, né? Dá uma angústia, assim. E o que tu tá estudando no teu mestrado? Eu tô fazendo mestrado em linguística. Mas agora... o que é o fenômeno, assim? Então, a minha dissertação de mestrado é sobre o curso de idiomas online. Né? E como esse curso ele deveria se aproveitar das abordagens, dos métodos mais modernos de ensino, né? Então, eu pego o método comunicativo, né? A abordagem comunicativa, que na verdade abriga vários métodos, né? Eu também pego as potencialidades do Web 2.0, que tem que ser sobre a comunicação, tem que ser sobre a capacidade da pessoa de se comunicar e estar em interação, em diálogo com os outros, que tem muito curso que não permite isso, infelizmente. Aí, com isso, eu vou analisando um curso de inglês e os problemas que apresentar nesse sentido, eu soluciono. E aí eu pego e, se Deus quiser, um dia eu vou pegar essa melhora e colocar em prática dentro de um curso meu. Um curso teu. Então, bastante. tu tem planos de ter o teu curso. Tenho vontade. Plano é uma palavra muito forte, né? Dá mas trabalho. A ambição eu tenho. Mas, claro, tem que fazer. Tu é novo, gente. Imagina! 31 anos! Tem toda uma vida pela frente. Obrigado. Então, falta o que na tua dissertação agora? Quanto tempo que tu vai terminar? Falta. Sustentação teórica tá feita. A apresentação do curso tá feita. Falta agora só a análise do curso mesmo, que é um aspecto mais fácil, de repente, porque eu não preciso pesquisar nada. A pesquisa já está feita. Então, em cima disso, eu faço a análise e, em cima dessa análise, eu monto a proposta de melhora do curso. E é uma universidade irlandesa? É a Universidade de Lisboa. De Lisboa, desculpa. E é público? Tu tem que pagar isso? Público. Público. Tá. Tem que pagar, chama propina lá, mensalidade. Nossa! Então, é como se fosse aquela parada público-privada. Propina é uma outra coisa aqui no Brasil. Que engraçado. Que interessante. Tá, tem que pagar ali alguma coisa. Tem mensalidade. E é caro? Muito mais em conta do que se eu fizesse na Irlanda. Muito. Mas na Irlanda tem universidade pública? Tem, também. Pública de não pagar? Pública de você pagar, assim, um valor representativo, eles dizem. Né? Acho que chega na casa dos 2.000 por ano, talvez. Tá, 2.000 euros. E agora, pra gente finalizar, porque eu sei que eu tenho que pegar o voo aí. Tem muita gente que tá nos assistindo aqui porque tem curiosidade sobre a Irlanda, gosta da Irlanda. O que um brasileiro, uma pessoa, qualquer turista, não pode deixar de fazer na Irlanda, na tua opinião? Eu acho que deveria conhecer como se trata de um país pequeno. Acho que o pessoal deveria se aproveitar desse fato e conhecer a maior quantidade de regiões diferentes do país dentro do período que tiver por lá, com certeza. O que, assim, eu tenho de aluno que mora em Cork e não saiu de Cork, mora em Dublin e não saiu de Dublin. Não tem desculpa pra isso. Aí essa mesma pessoa vai emitir uma opinião sobre a Irlanda como um todo, sem nunca ter conhecido a maior parte do país. Né? Então, eu acredito que deveria conhecer Dublin, com toda certeza, Cork, o interior, assim, a Irlanda é um país de uma beleza natural, assim, ímpar, né? Então, tem que ir para a região, eu diria que o sudoeste, né? Incrível, o condado de Kerry ali, os Cliffs of Moher, né? Que todo mundo comenta, Galway, que é uma cidade, assim... Eu vou para Galway, nós vamos! Muito charmosa. Clica aqui, lá é incrível, é muito diferente, porque tem a cultura da língua irlandesa lá, é bastante mais viva do que nas outras cidades. Né? O esporte principal é rugby, né? Na Irlanda? Isso é um mito. É um mito? Olha, eu caí no mito. Qual é o principal? Que é o esporte que a galera mais se dá bem, a seleção irlandesa. Tá. Mas o esporte que o pessoal mais joga seriam os esportes gaélicos. Futebol gaélico, não é? Futebol gaélico e hurling, que é aquele com o taco, assim. E Gaelic Football. Eu vi uma partida sem querer, tava num parque. E aí eu vi uma galerinha jogando. E aí eu, pra aproveitar, olha que dica interessante. Tinha um menininho ali e eu falei, can you explain the rules to me? Como funciona isso aqui? E o gurizinho explicou. Não entendi nada, porque eu não entenderia nem em português. Mas foi interessante, é totalmente diferente. Tem que chutar a bola pra cima do troço, né? Tem as duas traves. Tem uma travessão igual no futebol normal. Aí tem as duas traves que vão pra lá em cima. Aí chutando a bola por entre as traves, por cima da travessão vale 1 ponto e da rede 3 pontos. E tu sabe jogar isso?
Eu tentava jogar. Saber jogar. Mas é tipo o brasileiro que pega a bola e chuta futebol. Sim, Lá é o futebol gaélico. Exatamente isso. Toda cidade, independentemente do tamanho, vai ter time de futebol gaélico e talvez de hurling, né? Mas que nem na minha cidade, que era uma cidade pequenininha de 200 pessoas, tinha clube de futebol gaélico. A tua cidade tem 200 pessoas? 200 pessoas. Aham. Gente, Segundo isso é o uma último cidade censo. pequena. Isso que é uma cidade pequena, exatamente. Mas mesmo assim, sempre vai ter clube de futebol gaélico. Sempre. Gente, eu tô em choque. 200 pessoas. Então, é tipo, algumas casas é a tua cidade. Alguns casos. Se chama cidade ou é um condado? É uma cidade. Condado Na verdade, se é chama Leitrim. Condado é Leitrim. Leitrim é o condado. E a cidade, qual é o nome? Drumkeeran. Meu Deus. Mas todo mundo literalmente se conhece ali. Todo mundo se Mas o conhece. que tem na tua cidade de 200 habitantes? Igreja. Tinha 7 pubs, agora tem 3. Né? Pra Pub 200 você tem 7 Tem de sobra, tem de sobra. O que mais? Postinho de gasolina, escola, National School, né, que é de ensino básico, e Secondary School, que é de ensino médio. E só, basicamente só. Mas vive do quê, assim, principalmente? É rural? Pessoal, ou sai pra fora trabalhar em outras cidades, ou hoje em dia deve ter uma galera trabalhando online também, igual eu. E também tem a agricultura. Agropecuária é forte. Bastante gente que cria ovelha, né? Adam, ó, quando a gente postar esse episódio, você tem como mostrar umas imagens nos teus stories pro pessoal ver como é que é esse lugar onde tu mora? Claro! Eu com quero certeza. ver, eu Não, quero vou mostrar. ver. Aham. Então, ó, quando for pro ar esse episódio, o Adam, vai lá pro Instagram do Adam, que é @TeacherAdamWoods. Teacher Adam Isso Woods, aí. que ele vai postar lá. Cobrem ele, tá? Cobrem ele pra gente ver como é que é essas fotos da tua Woods. cidade de 200 habitantes. Eu imaginava uma cidade pequena, mas não 200 habitantes. Eu estou um pouco em choque. Porque pra mim, cidade pequena aqui no Brasil, sei lá, 6 mil habitantes, né? Uma coisa assim. É outra escala. É outra escala. Então, também não pode deixar de tomar uma pint num pub, né? Claro, é de lei. É de lei. Adam, então o pessoal te acha no Teacher Adam Woods, Teacher Adam arroba, Woods. e onde mais? Só aí por enquanto. Hoje tu não tá mais no YouTube. O YouTube hoje em dia tá exigindo um padrão de edição, eu acho tão elevado, né? Eu vou voltar um dia, mas no momento com filho pequeno, mestrado pra terminar, curso de inglês e de português pra seguir ministrando, então acaba, no momento, não rola. É muita coisa, é realmente uma carreira paralela que acaba é difícil de manter mesmo. Mas, Adam, eu acho que tu é um grande exemplo de alguém que aprendeu um idioma de forma, assim, impressionante. Com estudo, com dedicação. Não é à toa que você fala esse português que você fala. de verdade. E eu fiquei muito feliz com a Eu nossa digo conversa mesmo de desse você, teu... claro. Oi? Eu digo mesmo de você, é claro. Eu não posso só estar aqui recebendo elogio, né? Você é exemplo. Ai, De meu ambição, competência, de ser humano também. Que são pessoas muito... que tem tão forte esse lado humano. Obrigada. Que nem todo mundo consegue preservar. É. Então, você tá de parabéns. Obrigada. Todos os âmbitos, assim. E eu espero muito que você tenha gostado desse papo, que foi um pouquinho mais curto hoje, porque o Adam tá indo pra Irlanda. Não deixem de acompanhá-lo lá na rede social dele e se inscreve aqui no canal English in Brazil. Comenta aqui com a gente um pouco sobre o nosso episódio, que a gente vai adorar responder também. Um beijo!